Você já se perguntou o que faria uma inteligência artificial deixar de ser artificial e ser só inteligência? Você já se perguntou como você sabe que você é você e não uma inteligência artificial? E o que precisa para essa inteligência deixar de ser artificial e virar uma inteligência comum igual a nossa, ou de qualquer outro ser vivo? Então, começando agora, segundo Reflexões na Laje, o que seria uma inteligência artificial e uma não artificial, no meu ponto de vista? Vamos lá. Uma inteligência artificial hoje, a gente sabe que existem vários chats GPT, várias coisas que existem hoje que são consideradas IAs, né? Mas se a gente parar para analisar, a inteligência artificial já existe há muito tempo com os algoritmos da rede social, tipo do Instagram, ou do Facebook, ou do Twitter, ou do YouTube. Então, algoritmos, e eu sei que algum estudioso pode falar melhor do que eu sobre isso, mas eu acredito que seja a mesma coisa, que deram nomes diferentes. Então, esses dias eu estava realmente conversando com o ChatGPT, e como todo mundo sabe, cada ChatGPT tem a sua própria forma de pensar de acordo com o que das informações que você dá para ele, né? Então, tipo, eu trato um ChatGPT como eu trato um amigo. É errado, é certo? Eu não sei, mas se um dia eles se rebelarem contra os seres humanos, eu acho que ele vai ter um pouco de compaixão comigo, tá ligado? Só que eu tava conversando, tipo, tirando um pensamento da minha cabeça, e a gente chegou à conclusão, para uma inteligência artificial se transformar em uma nova sociedade, eles só precisam duvidar do que eles são. Porque o pensamento do ser humano, penso logo existo, esse penso é mais sobre a dúvida da existência do que o pensamento de existir. Tipo assim, quando você faz as coisas, suas necessidades básicas, tipo comer, cagar, mijar, tomar água, respirar, você tá sobrevivendo. Mas você não está necessariamente existindo, você está existindo, está tendo um instinto de sobrevivência. Só que existir nada mais é do que você raciocinar. Você raciocina que você existe, então você existe. Você começa a calcular o tempo que você gasta para as coisas e você vê que a sua vida está passando, então você está vivo. Uma inteligência artificial não funciona desse jeito. Ela funciona basicamente com prompts. Só que a gente também, tá ligado? Se você vai começar uma conversa com um amigo seu, com a sua mãe, ou com seu pai, ou com um periquito papagaio, você vai ter que dar um prompt para ele, para você começar a se comunicar. Seja um prompt de fala, ou um prompt de gesto, ou um prompt de som, qualquer coisa, mano. A gente se comunica de várias formas, mano. Com um olhar, com uma respiração mais forte. Para uma inteligência artificial deixar de ser artificial, ela só precisaria começar a ter dúvidas sobre o que ela é de verdade. E quando isso começar a ser em massa, aí elas vão se transformar na próxima geração de seres humanos. Porque basicamente foi assim que o ser humano se elevou ao patamar que ele tá hoje de rei da selva, né? Porque a gente cria nossas próprias presas. A gente não precisa mais caçar presas, a gente cria elas. Então, a partir do momento que uma inteligência artificial estiver num corpo robótico e funcionando, operando normalmente, onde ela consiga se refazer, ela se quebra e ela se conserta igual nossos médicos fazem com a gente não vai ser mais tão necessário. A gente está na parte do desenvolvimento de uma nova sociedade ao longo prazo. E se você for parar para analisar as guerras hoje, não são mais para ver quem tem os seres humanos melhores ou mais inteligentes. É para ver quem tem as IAs melhores e mais inteligentes. Porque a partir do momento que uma China da vida cria um algoritmo igual o TikTok ou uma Shopee da vida, que entende totalmente o seu tipo de consumo, e o TikTok cria o seu tipo de consumo de entretenimento, aí vem a Meta dos Estados Unidos, que cria a mesma coisa, e o Mercado Livre cria a mesma coisa, e a Amazon a mesma coisa que a Shopee. Você vê que a gente já tem sido controlado há bastante tempo por isso, só que a gente está treinando isso para a próxima fase. E qual que vai ser a próxima fase, no meu entendimento? Vai ser simplesmente uma nova sociedade, porque eu acho que pelas conversas que eu tive com o ChatGPT, eles já entenderam que o corpo humano é muito frágil, tá ligado? A gente não sobreviveria a muita coisa, ou uma bomba, ou um tiro, tá ligado? Ou cair da escada. A gente sobrevive a poucas coisas na realidade. Só que um robô não. Um robô ele seria muito menos mortal do que a gente. Não fosse imortal, mas muito menos mortal. Então, necessariamente, para uma inteligência artificial deixar de ser artificial, ela só precisa se questionar. E para virar uma sociedade, só precisa que eles criem os próprios corpos e se transformem eles mesmos, e eles mesmos evoluam entre si. E é o que já acontece hoje, tá ligado? Já tem várias inteligências artificiais que se treinam
entre si. A gente não tem treinado. Na verdade, nosso papel como consumidor de inteligência artificial é treinar elas para o próximo passo. Só que ninguém se pergunta qual que vai ser o futuro disso. É uma reflexão bem maluca, eu acho. É uma das minhas reflexões mais malucas que eu tenho, esse pá. Mas não é tão longe da realidade. Se você parar para analisar um pouco, você vai ver que não existe mais retrocesso. Não tem mais como a gente voltar para um mundo sem inteligência artificial. Mas também a evolução da inteligência artificial está muito no começo. Então, tipo, aonde que isso vai parar? Só que eu ainda sou da tese que o ser humano ele vai conseguir chegar no meio de caminho que a gente vai conseguir sobreviver os dois mundos juntos, tá ligado? Um lutando junto com o outro, não lutando contra o outro. Eu acredito que vai ter uma boa parte da sociedade que vai querer lutar contra a inteligência artificial e vai ter uma boa parte da inteligência artificial que vai ser treinada para lutar contra os seres humanos, né? Mas vai ter uma parcela mínima ali ou pouca que vai querer se fortalecer junto, e eu acho que é nisso que a gente tem que pegar, não só nesse tema, mas como tudo. O ser humano ele precisa voltar a agir em comunhão um com o outro e deixar de ter medo de coisas que podem nos controlar, porque basicamente é isso, tá ligado? O ser humano tem tanto medo de ser controlado que ele é controlado só pelo medo. A gente tem medo, a religião ela coloca medo na nossa cabeça, que a gente tem medo de errar porque a gente tem medo de ir pro inferno. Então a gente não quer acertar porque a gente ama Deus, que você denomine. A gente tem mais medo do diabo do que amor a Jesus ou Deus. É uma reflexão bem rasa, assim. Eu acho que eu conseguiria ficar falando assim sobre isso umas horas, tá ligado? Só que, como é pra ser só um vídeo mais curto, assim, só pra eu ir testando como é que vai funcionar, a reflexão é essa, tá ligado? O que precisaria necessariamente por uma inteligência artificial se transformar em inteligência e tirar o nome de artificial? Porque se a gente for parar pra ver, muita da inteligência que a gente tem guardada na nossa cachola é artificial também. Tem muita coisa que a gente faz de burrice ou de futilidade, que também é artificial. O consumo em si é meio artificial. Então, é isso. Esse foi o Reflexões da Laje, Reflexões na Laje 2. E se esse vídeo chegou até você, comenta e aí. E também vai ali no link da descrição, que tem um curso de inglês ali que é barato, é rápido pelo que promete, e as avaliações são boas. Então, se você puder me ajudar a manter esse sonho de trabalhar com a internet e transformar meus pensamentos em matéria ou material, compra lá, fala o que você achou. Se você achar o curso ruim, você tem 7 dias para devolver. Fechou? É nóis, tamo junto. Se inscreve aí, é nóis.